Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Gustavo Eugênio e eu faço parte do CGE Consultoria. Gente, uma coisa que dá o maior medo e o maior frio na espinha do advogado é a palavra revelia. Vocês sabem muito bem que vocês que atuam na área trabalhista ou na área civil, a palavra revelia nunca poderá ser falada. Que quando se fala essa palavra revelia, é a palavra da morte de qualquer advogado. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já tomaram uma revelia e já ganharam uma ação? Pois é, esse é o nosso tema de hoje. Existe uma possibilidade e outras possibilidades da parte reclamada ser revel, ou seja, não oferecer a contestação e ainda assim ganhar o processo. Pois é, o que acontece, meus amigos? O Código de Processo Civil, no artigo 344, ele nos informa que a não apresentação da contestação induz a revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alencados na inicial. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Será que esses fatos elencados na inicial, que se presume verdadeiro sem oferecimento da defesa, da contestação, eles são 100% certos? Essa presunção é 100%? O juiz ele fecha os olhos e simplesmente dá procedência da ação? Essa presunção, meus amigos, é uma presunção relativa. O juiz ele pode avaliar o processo. Mesmo que ocorra a revelia, ele não tem obrigação e ele nem deve simplesmente julgar a sentença entendendo que são de cara verdadeiras as alegações do autor elencadas na inicial. Muitas vezes, até por uma curiosidade do juiz, o juiz muitas vezes vai perguntar algumas coisas, seja no interrogatório, seja em um depoimento feito por ele mesmo, algumas informações referentes ao processo, e ali naquela colheita o juiz ele vai perceber que alguma coisa está errada, que as informações dadas pelo autor estão em contradição com a peça inicial. Muitas vezes ali, meus amigos, ele vai até encontrar uma confissão, informar, por exemplo, como já falei anteriormente, numa ação que verte sobre pedido de demissão, ele pode muito bem falar que pediu a demissão espontaneamente. Isso é uma confissão. Se ele está falando na ação que ele pediu uma confissão, que ele pediu uma demissão, desculpe, meus amigos, que ele pediu uma demissão de forma espontânea, ocorreu a confissão ali. Se há a confissão do autor, os efeitos da revelia, eles não extrapolam ali. Não serão aceitos os efeitos da revelia. Cabe inclusive ao advogado da reclamada estar atento na hora da audiência para ele verificar esses detalhes. Excelência, peço que conste na ata que o reclamante informou que pediu demissão espontaneamente. Então, meus amigos, não vai haver revelia. E tem mais. Já vi casos que não tinha defesa no processo e ainda assim o réu ganhou o processo sem confissão nenhuma. Não precisa só ter confissão para o réu, para o reclamado ganhar a ação trabalhista, não. Mesmo que ele tenha sofrido os efeitos da revelia, o reclamado pode, na audiência, requerer depoimento testemunhal, pode requerer depoimento pessoal do reclamante e ter a confissão,
como ele pode requerer depoimento testemunhal. E muitas vezes aquela testemunha do reclamado ajuda ele e deixa claro para o juiz que as informações da inicial estão equivocadas, não condizem com a realidade dos fatos. Falando inclusive de testemunha, muitas vezes o autor pode trazer uma testemunha e aquela testemunha, através do depoimento, o advogado do reclamado ou o juiz pode fazer perguntas para ele e a testemunha passar informações ali para o juízo a favor do réu, a favor do reclamado. Então é óbvio que a partir do momento que na depoimento testemunhal ou depoimento pessoal fica clara a inocorrência daquelas informações contidas na inicial, então não é obrigatória a revelia. Vai ficar claro que quem tem razão naquele caso específico é o reclamado, é o réu. Então, mais um exemplo de que a revelia não é caso perdido. A revelia, ela pode ser revertida. O Código de Processo Civil é claro, o réu, revel, atua no processo, recebe o processo em qualquer fase, no estado em que se encontra. Ele pode reverter essa revelia através de outras provas, seja testemunhal, depoimento, foto, documento. Ele pode reverter aquela situação negativa. Revertendo, vai assumir a revelia. Ainda que ocorra aquela revelia, a revelia é um estado. Revelia não tem nada a ver com ganhar ou perder a ação. Depende do advogado. Depende do advogado que conhece o direito do trabalho. Depende do advogado que conhece as normas gerais do CPC. Depende do advogado que está atento ao depoimento das partes ali presentes, testemunha e autor. Veja como você pode ganhar uma ação sofrendo a revelia. Você já sabia disso? Você já se perguntou se existiria essa possibilidade? Acabei de mostrar para vocês que mesmo revel, você pode ganhar uma ação. Tudo bem, meus amigos? Espero que eu possa ter contribuído com vocês. Se vocês quiserem que eu fale sobre outros assuntos ligados a direito e processo do trabalho, teçam comentários aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!